Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre jogos esportivos, jogos de salão, né? E os seus conceitos, né? A partir dessa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de jogos, tá? A gente vai ver a questão aí, né, do que cada jogo proporciona, né? E o que é que significa jogos esportivos, jogos de salão, tá bom? Então, os jogos possuem certo número de características comuns que permite que sejam classificados como elementos de um jogo. Então, para se tornar um jogo, para a gente saber se aquilo ali é um jogo, é um esporte, a gente tem alguns elementos que vai caracterizar que aquilo ali é um jogo, tá certo? Então, que elementos são esses? Tem jogador, é um jogo. Tem adversário, é um jogo. Tem interatividade, é um jogo. Deve existir regras, com certeza, né? Não, professor, eu jogo bolinha de gude ou chimbra, o que for, com um colega meu e a gente não tem regra. Tem, sempre tem regra, né? Eu não posso jogar duas vezes seguidas, por exemplo. Se eu jogo uma vez, ele joga outra vez, o nome disso chama-se regra. Se eu jogar duas vezes seguidas, eu estou burlando aquela regra. Não é isso? Deve existir um objetivo. Todo jogo tem que ter um objetivo, né? Na queimada, como é? Qual é o objetivo da queimada? Não é eu eliminar, eu queimar todos os componentes da equipe adversária, não é isso? Então, na queimada existe um objetivo, né? Na barrinha de praia, como vocês chamam em Birajuba, na barrinha de praia a gente tem regra, porque senão a bola não saía, não existia falta, né? Eu podia fazer gol na minha barrinha, então existem as regras ali, tá? E qual é o objetivo da barrinha de praia? Igual ao objetivo do futebol, que é o que? Quem faz mais gols dentro daquele tempo, né? Porque tem gente esperando a próxima partida, ou faz no tempo, ou faz no número de gols. Então isso aí vai existir, ó. Quem fizer 3 gols em 10 minutos, ou passou 10 minutos, o time que tiver na frente fica, o outro sai, ou se tiver empate vai ter pênalti. Então tudo isso são elementos de um jogo que deve existir regra, vai existir jogador, adversário, vai existir a interatividade entre os participantes, né? Deve existir o objetivo, como eu acabei de falar, que na queimada é queimar o maior número de jogadores da outra equipe. Na barrinha de praia, fazer mais gols em quantitativo de tempo, ou quem faz mais gol primeiro, ou quem chega até 5 gols primeiro. No rouba-bandeira, qual é o objetivo do rouba-bandeira? Não é eu passar para a equipe adversária lá onde está a bandeira e voltar sem ser tocado pela equipe. Sim, então é um objetivo, né? Então as condições de vitória, empate, derrota. Quais são as condições de vitória, empate, derrota? Na queimada, a gente pode estipular um tempo. Se a gente estipular um tempo, possa ser que esteja 2-2, então vai haver empate. Se naquele tempo, por exemplo, a gente bota 20 minutos para participação da queimada, pode existir empate, pode existir vitória, também pode existir derrota, né? Na barrinha de praia, o que é que pode acontecer? Dentro dos 10 minutos ou 2 gols, dentro dos 10 minutos pode estar 1-1, então empate vai para pênalti. Ou dentro dos 10 minutos está 1-0 para uma equipe, então vitória de um, derrota de outro, né? E ser uma forma de entretenimento, não é algo obrigatório, não é uma competição. Eu não estou sendo obrigado a ir para lá, tem que ser uma forma divertida. Então o jogo ele tem que ser, o jogo também a gente chama de brincadeira, tá certo? Tem que ser de uma forma lúdica, através da brincadeira. Então
o jogo ele tem que ser uma forma de entretenimento, uma forma de passatempo, uma forma de diversão, brincadeira, certo? E aí nós temos dentro do jogo os jogos esportivos e os jogos de salão também, tá bom? Tem outros tipos também, jogos cooperativos e por aí vai, tá? Que a gente possa ser que, se der tempo, a gente veja também outros tipos de jogos, mas a princípio a gente vai ver jogos esportivos e jogos de salão, tá bom? A gente vai se basear nesses dois. No jogo, as regras são essenciais, mas podem ser modificadas no jogo ou numa brincadeira, tá certo? Como a gente está falando que jogo e brincadeira pode ser entendido da mesma forma, tá certo? Ela serve para a gente brincar, se divertir, sim, mas tem que existir regra, porque se não existir regra, vira bagunça, né? Então, o jogo é uma atividade prazerosa, eu tenho que sentir prazer em jogar, ou seja, crianças e adultos jogam pelo simples prazer de jogar. É uma atividade livre e sem compromisso com as regras sociais, segundo Huizinga 2010 e Kailoa 1990, que ultrapassa os limites temporais e espaciais, podendo ser interrompido a qualquer momento ou jogado até o fim. Ou seja, eu posso, aqui em Recife é chamado de tô de cessa, ou seja, eu parei o jogo e eu não estou jogando naquele momento porque eu vou resolver outra coisa e vou voltar. Mas o jogo pode ser interrompido, ou então eu posso dizer, ó, o jogo acaba 3-2 hoje, mas a gente continua esse mesmo jogo amanhã com os mesmos participantes. Pode acontecer? Pode acontecer. Certo? Por exemplo, o jogo de queimada, ele tem que ser, o vencedor tem que ganhar 5 vezes contra outra equipe. Só que a aula acabou. A aula acabou e aí a gente para aquele jogo, digamos que está 3-2 para uma equipe. A gente vê quem são os integrantes de cada equipe e diz, ó, na próxima semana, na próxima aula prática, essas duas mesmas equipes vão continuar esse jogo e tá 3-2. Pode acontecer? Pode. Ela pode ser interrompida a qualquer momento e jogado até o fim. Tá certo? Ou então jogado até o fim. Todo jogo é regido por regras, que eu acabei de dizer, que determinam o que vale e o que não vale. Pode ser implícitas, ou seja, está já contida naquele jogo, ou explícita. Por exemplo, a regra da barrinha de praia. Qual é a regra da barrinha de praia? Eu não posso fazer falta. A bola, se a barrinha for rasteira, a bola não pode ser alta, porque senão não vai valer o gol, né? Ou então as regras podem ser explícitas. Por exemplo, no jogo de queimada. Numa queimada, como os meninos às vezes arremessam mais forte que as meninas, a gente pode delimitar uma regra. Como por exemplo, o menino só pode queimar um menino, mas a menina pode queimar o menino ou menina. Então eu tenho que explicitar, eu tenho que explicar para as equipes participantes que regras é que a gente vai abordar naquele determinado jogo, certo? Mas são obrigatórias, ou seja, e respeitadas por todos os que participam do jogo. Então, mesmo a gente modificando as regras, as duas equipes estando em comum acordo, elas têm que seguir essa regra, senão não vai valer, certo? Com exceção daquele que as ignora ou desrespeita, o chamado desmancha prazeres, ou seja, tem gente, às vezes tem um que quer ser melhor que o outro, ou quer aparecer, e aí acontece essa questão aí. Mas aí a brincadeira já morga e aí acaba a brincadeira, tá certo? Mas deve existir regra, é de uma forma prazerosa, é uma atividade livre, sem compromisso, por isso que chama brincadeira. Por quê? Porque não está valendo nada, não é uma competição, tá bom? Vamos entender melhor. Por exemplo, a queimada é um jogo esportivo vivenciado por diferentes comunidades e dentro de sua vivência, suas regras podem ser ampliadas a partir da intencionalidade, ou seja, da intenção dos participantes, de quem está participando lá.
permitindo ao longo de aplicabilidade mudar regras, trocar de participantes. Por exemplo, mudar a regra, que eu acabei de dizer. Um menino está jogando muito forte, então está machucando as meninas. Então menino só pode queimar menino. E menina pode queimar qualquer um, ou menino ou menina, porque não vai machucar. Essa equipe aqui está muito forte, essa equipe aqui está mais fraca, então eu posso trocar no meio do jogo um participante para poder equilibrar as equipes, né? O tempo do jogo ele é flexível, eu posso dizer que o tempo pode ser de 5, de 10, de 15, de 20, vai depender de quem está empolgado aqui, né, no jogo, e também o tempo que nós temos da nossa aula, da nossa brincadeira, né? Sem perder a sua essência central. Qual é a essência central? Essa equipe tem que queimar todos esses para poder ser vencedora daquele jogo. Uma das regras, por exemplo, que a gente pode fazer da queimada é o seguinte: esse aqui foi queimado, não foi? Esse aqui também foi queimado. Então, se esse aqui conseguir queimar um dessa equipe, ele pode voltar para a sua equipe. Então, essa partida aqui vai durar muito mais, porque aí esse aqui voltou, ficou ninguém lá. Esse aqui queimou alguém aqui, voltou, começou tudo de novo. É uma nova partida, mas dentro da mesma partida, certo? Ou se eu quiser que acabe rápido, esses participantes aqui que foram queimados não podem mais voltar. Aí a partida ela vai ser bem mais rápida, né? Então, com isso, nos jogos, né, o aluno experimenta novas formas socialmente organizadas, cria e recria variações e alternativas para se divertir e jogar da melhor forma aquele determinado jogo, tá bom? Nos jogos esportivos voltado para a prática do futsal, lembrando que esse jogo aqui é um jogo pré-desportivo também, né? O jogo da queimada, que ele prepara para que modalidade esportiva? Para o handebol, né? Porque no handebol não existe chutar a bola, na queimada também não. Aqui, ó, é esse aqui que foi queimado, ele não tentou arremessar para queimar alguém aqui, ele deu o passe para quem estava aqui. Então ele deu um passe longo com as mãos. Isso aí é um dos fundamentos do handebol. Então esse jogo aqui da queimada, ele prepara para o esporte handebol, certo? A barrinha de praia, olha aqui, ó, barrinha de praia, né, nos jogos esportivos voltado para a prática do futsal. Ele não é o esporte futsal ou futebol society, que é o futebol de 7 que é nesse gramado artificial aqui, mas tem os mesmos fundamentos que o esporte, que é o que? O passe, o chute, o cabeceio, o domínio de bola, a condução da bola, né? Então, nos jogos esportivos voltados para a prática do futsal, encontramos inúmeras variações de regras que atendem os interesses dos participantes. 2 toques, travinha, futebol de mãos dadas e por aí vai, né? 2 toques, ou seja, esse atleta aqui só pode dar 2 toques na bola, um para dominar, outro para dar o passe, porque aí dá a possibilidade que todos toquem na bola, tá certo? Agora a gente vai assistir a alguns vídeos que são de jogos pré-desportivos, que nada mais são do que aqueles joguinhos que prepara para o esporte, certo? A gente vai ver a vivência, né, no vídeo na prática, no vídeo da prática aí, de alguns joguinhos que preparam para alguns determinados esportes, tá bom? Assistam com atenção. Jogo dos números, o jogo que vocês mais gostam, hein? Vamos lá, ó, falar o número, apito, correu. 4. Vamos lá. Quem pegar a bola primeiro, leva, uma para cada lado. Tem que fazer o ponto. Opa, errou aqui, vamos ver do lado de lá, se ela acerta.
Opa, acertou. Mariana acertou. Ela tem que pegar a bola mais rápido, voltar ao meio da quadra, colocar a bola no ponto do time dela. Bem tranquilinha. Ela tem que sentar primeiro que a outra. E aí ganha o ponto. E a outra não ganhou o ponto. Boa! 1 a 1, é isso? Um pra cá, um pra cá. 1! Isso, segue na bandeja. Vamos ver a Milena. Ainda não. Na tabelinha, isso. Traz a bola para o meio da quadra, coloca no ponto, que é o campo do time dela. Sentou, ganhou ponto. Ponto, ponto. Vem Milena, coloca a bola no lugar. Prepara o número 2. Correu, pegou a bola. Isso. Então isso aqui é uma brincadeira, você pode usar como um aquecimento, como uma brincadeira do final do jogo. A gente vai aumentando o grau aqui, daqui a pouco tem joguinho, hein? Número 7. 7. Os pequenos agora, hein, galera? Ó. Vamos ver. Os menininhos aqui têm 7 anos de idade. Ó, arremessou estilo baldinho. Annelise. Rebeca também acertou. Quem senta primeiro? Aí. Muito bem. Ponto, ponto. Não tá fora não. Lembrando que a bola tem que ficar dentro do círculo preto. 5. 5. Ih, quem vai fazer primeiro? Tentou a Juliana. Olha a Júlia. É ponto da Júlia. Vai ao meio, coloca a bola. Sentou. Então a ideia é usar primeiramente todas as meninas. Depois a gente faz em dupla. A gente sabe de quem foi o ponto, hein? O ponto foi de lá, ó. Sentou primeiro. O ponto foi de lá, sentou primeiro. 4. 4, bem rápido. Vai, 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 vai. Mariana de um lado. Arremessou. Bia já acertou a dela. Vamos, vamos com calma. E ponto, ponto. Quem não foi ainda? Qual o número? 6. Ok, número 6. 6. Vamos pro jogo. Boa, boa. Coloca a bola ao meio. A outra também acertou. Olha a alegria das meninas. E aí, esse é o ponto. Muito bem. Oi. Você é o número 3. Mas já sentou, já ganhou o ponto, hein? Volta a bola no lugar. Agora é o seguinte, hein, ó. Completando o jogo, eu vou chamar 2 números. Número 1 e 2. Passa a bola para a colega. Isso. Quem faz o ponto mais rápido. Ih, deu rebote. Passa para outra. Isso, deu rebote. Bola no quadradinho. Opa, já acabou ali, eu nem vi. Ponto aqui do outro time, ó. Ponto do outro time. É, isso mesmo, o professor tá narrando o jogo aqui, ó. Uma competiçãozinha. Número 3 e 4. Vai, 3 e 4. Pegou, passa pra colega. Lembra aí. Isso, igual o treino de hoje. Olha o ponto de bandeja. Mariana do lado de cá. Vamos ver quem vai acertar. Já acertou aqui, ó. Já acertou aqui. Então é isso aí, galerinha. Aqui é uma brincadeirinha pra vocês aí. Acreditem que isso aqui anima muito a molecadinha. When I met you in the summer, we fell in love. As the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer.
summer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
nossa videoaula aqui, né? A gente teve algumas demonstrações, vocês puderam visualizar algumas atividades esportivas que não eram o esporte propriamente dito, né? Como aqui a gente está vendo a barrinha de praia, que não é o esporte de futebol propriamente dito, né? Não tem goleiro, a barra é pequena, é reduzida, o número de jogadores é menor. E aí a gente viu também alguns jogos pré-desportivos de basquete, atletismo, handebol, né? No basquete a gente tem o arremesso, o passe lá, né? A gente teve o arremesso, o passe, a cesta, né? Além de ter os números lá que o professor acrescentou, deu o número para cada aluna. No atletismo a gente teve o salto em altura, a corrida de revezamento, a corrida com barreira, né? No jogo pré-desportivo do handebol, né? A gente teve a questão da torre, para destruir a torre através do arremesso. A gente também teve a queimada junto com o handebol, bem bacana, aquela queimada mais dinâmica. Então tem a possibilidade de ter joguinhos que prepare, né? Lá naquele joguinho do handebol a gente tem também os fundamentos do handebol, como passe curto, passe longo, arremesso, né? Também no jogo da torre também tem os passes para poder ver quem é que está melhor colocado para arremessar, para derrubar a torre. Então tudo isso são fundamentos do jogo de handebol, do esporte handebol, e que a gente utiliza nos jogos pré-desportivos, tá certo? Eu acho que ficou bem ilustrado aí, com esses exemplos aí na prática dos jogos pré-desportivos, tá bom? A gente vai ficando por aqui e aguardamos vocês no nosso grupo de WhatsApp, passar as atividades para vocês, tá certo? Um forte abraço a todos.